Boa noite a todos. Boa noite, Alane. Boa noite, professora Sheila. Boa noite. Vamos iniciar a apresentação da banca número 3, hoje, dia 18 de junho, às 19h04. Alane, nós estamos gravando, né, já iniciamos a gravação da apresentação. Você tem 10 minutos para realizar a sua exposição. Eu, professora Cristiane e a professora Sheila, estaremos compondo a banca. Após a sua apresentação, nós faremos algumas considerações e aí você tem mais 5 minutos para responder perguntas ou para fazer o fechamento. Ok? Então, pode começar quando quiser. Boa noite a todos. Meu nome é Alane Gentil e eu vou defender o meu trabalho, que é sobre a guarda compartilhada e a sua importância para a formação do infante. Bom, o método utilizado para a realização desse trabalho foi o dedutivo, pois tem como objetivo abranger a decisão da guarda compartilhada, seus precedentes a partir de um raciocínio lógico, pautado na exposição e explicação de ideias. E a problemática trazida foi a seguinte: de que modo a lei da guarda compartilhada se mostra relevante para filhos com pais separados? Bom, eu irei começar falando sobre a família. Ainda que esse tópico não seja o objetivo principal do estudo, é importante fazer algumas considerações sobre ele. A família, ela pode ser conceituada como um conjunto de pessoas ligada pelo vínculo da consanguinidade. E são várias as teorias sobre a evolução da família. Acredita-se que tudo tenha iniciado na teoria da promiscuidade primitiva, que era onde todas as mulheres pertenciam a todos os homens, seguida da teoria matriarcal, onde a mãe era o centro da ordem familiar. E logo após, a teoria patriarcal, que se caracterizava pela concentração de poderes ao pai. Direito familiar brasileiro. O Código Civil de 1916 considerava o casamento como a única maneira legítima da constituição familiar. E ele não conhecia as relações extraconjugais nem os filhos nascidos fora da união conjugal. Já na Constituição Federal de 1988, a revolução do direito de família, ela se dá a partir de 3 eixos. O primeiro foi ao estabelecer que homens e mulheres eles têm direitos iguais. O segundo foi a igualização de todas as formas de criação. A Constituição, ela proíbe a discriminação em relação aos filhos ilegítimos. Todos são legítimos, sejam eles frutos do casamento ou não. E o terceiro eixo da Revolução Constitucional foi o reconhecimento das diversas formas de família, que deixou de ser singular e passou a ser plural. O artigo 226 da Constituição Federal, ele descreve que a família, base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. E também elenca 3 formas de se constituir a família, que é pelo casamento, pela união estável e por qualquer dos pais que vivam com seus descendentes. Com o advento da Constituição, levaram à aprovação o Código Civil de 2002, que passou a reconhecer a família monoparental, a homoafetiva e a socioafetiva. A família monoparental ela é formada por um dos pais e seus descendentes. A homoafetiva ela é formada por pessoas do mesmo sexo. E a socioafetiva ela é formada pelo laço afetivo. Espécies de criação. A criação ela é o vínculo de parentesco que une filhos aos pais. Atualmente, no ordenamento jurídico, é admitido 3 formas: a biológica, a civil e a socioafetiva. A biológica, que advém da criação natural, a civil, que é a criação através da adoção, e a socioafetiva, que é a criação pelo ato de conviver. Tipo de guarda. Nos artigos 1583 e seguintes do Código Civil, podemos encontrar algumas disposições acerca da guarda da criança em caso de separação dos pais. Nosso ordenamento jurídico estabelece 3 tipos de guarda. A unilateral, onde apenas um dos genitores é responsável pela criança. A alternada, que como o próprio nome já diz, é o exercício alternado da guarda, segundo um período de tempo pré-determinado, podendo ele ser mensal, anual ou semestral. E a compartilhada, que é onde os 2 genitores têm os mesmos direitos e deveres sobre o menor.
A guarda compartilhada, ela é regulamentada pela Lei 13.058 de 2014, que dispõe sobre o seu termo e a aplicação desse instituto. A guarda compartilhada, ela define os dois genitores como detentores iguais de direitos e deveres com relação à criança. E a sua proposta é manter os laços da afetividade, buscando assim minimizar as amarguras causadas com o rompimento do vínculo matrimonial dos pais. E, em muitos casos, se separam em litígio, né? A guarda compartilhada, ela é a melhor maneira de amenizar esse sofrimento e preservar o bem-estar da criança, fazendo com que eles por mais que os seus pais se separarem, eles nunca deixarão de ser seus pais. Pois o pai é o marido e a mulher, não o pai e a mãe. À medida que os pais se conscientizam disso e priorizam a boa convivência, eles estarão beneficiando enormemente os interesses dos seus filhos. Bom, nesse tipo de procedimento, todas as decisões sobre essa criança serão compartilhadas entre ambos os pais. No entanto, algumas pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda compartilhada, ela não significa que a criança ela irá morar em duas casas. Muito pelo contrário, na guarda compartilhada, a criança vai ter uma residência fixa, no entanto, as visitas ao outro genitor vão ser muito mais frequentes. Não tem aquela obrigatoriedade de ser a cada 15 dias ou uma vez por semana. A criança ela mora com o genitor, mas ela visita com muito mais frequência a residência do outro genitor. Bom, hoje em dia, a guarda compartilhada ela é um procedimento padrão. A guarda unilateral virou uma exceção à regra. E é importante ressaltar que a guarda compartilhada ela não se faz obrigatória em caso de um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor. Outro ponto importante também é que a guarda compartilhada ela não influencia na pensão alimentícia. Não é porque o poder familiar ele é dividido 50% para cada um dos genitores que a pensão será da mesma forma. A pensão alimentícia ela leva em conta o binômio de necessidade versus a possibilidade. A necessidade de quem precisa desses alimentos versus a possibilidade de quem tem que prestar esses alimentos. Então, o juiz ele vai a situação financeira de ambos os pais e a capacidade de arcar com os custos da criança. Né? Os rompimentos afetivos e as suas consequências. O divórcio ele pode trazer diversas consequências. Ele pode abalar a criança psicologicamente e afetar o relacionamento do mesmo com um dos genitores. Alguns pais, eles não encaram essa situação do divórcio de uma maneira positiva. E isso acaba influenciando a criança negativamente, às vezes contra o outro genitor, fazendo com que haja o rompimento dos laços afetivos. O rompimento do vínculo afetivo, ele é maléfico para a criança e pode causar diversos problemas psicológicos, como a insônia, gritos noturnos, ansiedade, hiperatividade e também problemas quanto à qualidade de ensino. É muito importante que a criança ela se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta protegida. Isso influencia positivamente na formação do indivíduo. E a guarda compartilhada ela é a solução ideal para que a criança não seja prejudicada pela dissolução da sociedade conjugal. A alienação parental. A alienação parental ela é regida pela Lei 12.318 de 2010. Ela nada mais é que a manipulação psicológica do menor. E acontece pelo fato de um genitor se alimentar de falsas memórias e transmitir isso ao filho de uma forma negativa, fazendo com que essa criança fique contra e crie raiva do outro genitor. Assim que for declarado os indícios de alienação parental, o juiz ele estabelecerá as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança. E também ele viabilizará a reaproximação da criança e do seu genitor, se for o caso. No artigo 6º da Lei de Alienação Parental, traz as sanções que os juízes poderão impor. Entre elas, advertir o alienado, estipular multa ao alienador, determinar o acompanhamento psicológico, entre outras. E todas essas medidas impostas, elas são essenciais para a retomada de laço com o outro genitor.
devem ser tomadas imediatamente, para que não se torne uma situação irreversível. Bom, agora respondendo à problemática proposta no início do trabalho, que foi: de que modo a lei da guarda compartilhada se mostra relevante para filhos com pais separados. A guarda compartilhada, ela visa equilibrar os papéis parentais com o objetivo de proporcionar à criança um ambiente agradável e saudável, sem prejudicar as relações afetivas e o seu desenvolvimento psicológico, amenizando também o sofrimento advindo da separação dos pais, fazendo com que ela se sinta acolhida e protegida, e entenda que, apesar da separação, os seus pais continuarão sempre sendo seus pais. Bom, concluindo, a guarda compartilhada ela é uma das formas mais eficazes de se amenizar os prejuízos causados com o fim do vínculo conjugal entre os genitores. Ela vem sendo muito eficaz, ela vem ajudando muito nesse processo de adaptação, tanto para os pais quanto para os filhos. E ela também é uma grande aliada nos casos da alienação parental. Mas, no entanto, ela não se faz suficiente em determinadas situações, fazendo com que o judiciário adote outras medidas para solucionar casos assim no âmbito do direito de família. Bom, é isso. Obrigada. Tá, Sheila? Alane, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você começou falando e logo, acho que teve algum problema de áudio. Para mim ficou difícil ouvir e a gente não interrompe a hora que você está falando, né? Mas você estava dizendo que a guarda compartilhada, ela é a regra hoje, né? Sim. Mas houve um tempo onde ela nem existia, né? E depois ela era uma exceção, né? Então, você sabe nos dizer em que ponto, em que momento a guarda deixou de ser unilateral e passou a ser compartilhada e por quê? Bom, a guarda compartilhada ela virou regra em 2014, né, com a entrada da lei em vigor. E ela veio para preservar o bem-estar da criança, né? Porque com a guarda unilateral, só um dos genitores tinha o poder sobre aquela criança. Poderia acarretar também vários problemas de alienação parental, enfim. A guarda compartilhada, ela ameniza toda essa situação, né? E proporciona à criança poder conviver com os dois genitores e amenizar o sofrimento causado pelo divórcio, né? Entre os pais. Mas você pensa que o Brasil ele tem cultura para nós vivermos guarda compartilhada? Porque você mesmo fez a diferenciação entre a guarda compartilhada e a guarda... fugiu a palavra. Alternada. Alternada. E a guarda alternada, né? E você acha que o Brasil tem cultura para uma guarda compartilhada? Porque na prática a gente não vê guarda compartilhada. A terminologia é muito bonita, a lei é muito bonita, a ideia de se tentar amenizar a questão da alienação parental é muito bonito, mas na prática não é isso que a gente vê, né? Então, nós temos cultura porque o que nos parece é uma guarda alternada e não uma guarda compartilhada. O que você pensa a esse respeito? Cada caso de cada família, não é? Também. Então, você acha que nós vivemos o quê? Nós temos essa cultura de viver uma guarda compartilhada? Não. Acredito que não. Então, assim, a lei ela é muito bonita, né? E a ideia ela é uma ideia vanguardista, de se proteger a criança da alienação parental. Então, a guarda compartilhada ela veio mesmo com a ideia de proteção deste menor da alienação parental, né? Mas na vida prática a gente não consegue
visualizar a guarda compartilhada como um instituto, com a finalidade que o instituto tem, com a natureza jurídica que o instituto tem. O que a gente vê é malemar, vamos dizer assim, uma guarda alternada. Né? E aí você muito bem colocou a questão da pensão alimentícia, que era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Você explicou muito bem a questão do binômio, necessidade e possibilidade, porque a ideia eu estou em guarda compartilhada, então eu não preciso pagar pensão alimentícia. Eu não pago pensão. Então, ótimo, que bom que hoje a regra é guarda compartilhada, porque cada um fica com a criança, a criança vive em 2 casas. Então, se mora na minha casa, mora na tua casa, então ninguém paga atenção para ninguém. Então, essa é a cultura. E não é isso. E não é isso, né? E a alienação parental continua sendo feita, né? Porque um pai joga o filho contra o outro, né? E aí essa criança vira ping-pong na mão dos pais. Então, é um instituto muito bonito mesmo, né? Com a ideia extremamente vanguardista, mas na prática não é isso que a gente vivencia no todo, né? Que era o que se gostaria com a legislação. Claro que tem casos de extremo sucesso, né, da guarda compartilhada, mas não é o que a gente vê na prática, né, como um todo, não. Eu tenho dúvidas em relação à utilização eficaz dessa medida. Né? Eu estou satisfeita, Cris. Só complementando aí a ideia, né, a questão da legislação e a efetividade, né? Eu penso que quando nós tivermos uma consciência do que seria e conseguisse aplicar o Instituto, nem precisaria da legislação. As coisas aconteceriam normalmente, porque o que a gente tem enquanto dentro de um casamento, o que nós temos é a guarda compartilhada dos filhos, né? Em que os pais dividem as responsabilidades, as obrigações, e daí quando se separa, isso não consegue ficar organizado. Né? Então, vem a legislação tentando impor, é o que eu falava com a professora ontem, que os temas, eu disse, olha, são todos temas sociais, eram jurídicos, né? Porque era adoção, alienação parental, todas situações sociais. Eu disse assim, é uma tentativa de jurisdicionalizar a norma moral, que é uma coisa moral. Que é isso mesmo. Ser espontânea, que as pessoas cumprissem, né? Espontaneamente, eu preciso de uma lei para falar, né? Eu preciso de lei para falar que o pai e a mãe têm que amar um filho e se responsabilizar pelo filho, cuidar, né? Não precisaria, mas mesmo tendo a lei, as pessoas ainda não respeitam. Né? Ainda tem o abandono do incapaz. Quantos, né? Quantos? Teve uma pessoa de manhã que fez uma monografia sobre a devolução do adotado. Que tema triste, né? Além dos pais abandonarem, a pessoa vai lá, adota e devolve de novo. Mas obrigada, Alane, eu me empolguei aqui. Parabéns pela sua apresentação. Eu não vou fazer perguntas, já fiz as colocações, a professora Sheila já fez as perguntas dela. Tá? As notas a gente não te fala hoje, aí o professor Paulo até amanhã vai passar para vocês as notas. Tá bom, muito obrigada, gente. Boa noite, então. Boa noite, Alane. Até mais. Deixa eu ver aqui quem que é a próxima. Lucas Vieira. Ele não tentou entrar nenhuma vez aqui. Ele já está entrando. Ele vai entrar agora? Vai entrar agora. Foi Jennifer, Margarete, Vitória e Lohane. Lucas está no log. Está no log. Vou admitir aqui. Tinha a Luana, tentou várias vezes entrar. Eu vi. Ela pediu. Boa noite, Lucas. Oi, boa noite, professoras. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Lucas, a reunião já está sendo gravada, né? Sua apresentação será gravada. Eu, professora Cristiane, e a professora Sheila integramos a banca de avaliação.
Você tem 10 minutos para poder expor o seu trabalho. Depois nós faremos algumas considerações. Se você quiser, já pode começar. Sim. Então, tá bom. Boa noite, professores. Meu nome é Lucas Vieira Pivoto Nascimento e eu sou acadêmico do curso de Direito do 9º semestre da Faculdade Auric Coelho. E vou defender o meu trabalho sobre a prisão civil em caso de devedor de alimentos. A metodologia utilizada no presente trabalho, ela será baseada principalmente em bibliografias, livros citados nas referências, os quais serão usados para destrinchar quase todo o trabalho, sendo que se buscou avaliar os trabalhos publicados nos últimos anos, colocando em prática as pesquisas na internet e artigos quanto ao tema. A problemática proposta na introdução do meu trabalho é a seguinte: a prisão do devedor de alimentos é uma solução eficaz para o adimplemento da pensão alimentícia, bem como a repressão para não voltar a inadimplir? Então, tá bom. Então, ou seja, a obrigação de alimentar e suas naturezas jurídicas. Vou começar conceituando. Segundo o autor Caio Márcio, a obrigação pode ser compreendida como um vínculo jurídico do qual uma pessoa pode exigir da outra uma prestação econômica apreciável, recaindo sobre o patrimônio do seu caráter econômico. A título de obrigação, a obrigação de natureza alimentar, ela está inserida no rol das obrigações de fazer, por ter caráter infungível, personalíssimo, o qual só pode ser realizado pela pessoa do devedor. Compreende-se por alimentos tudo aquilo que se faz essencial para manter a vida humana, como alimentos, vestuários, educação, saúde e o lazer, ou seja, o que é indispensável para o sustento. Vou falar também um pouco sobre a origem da obrigação de alimentar. Ela originou-se em Roma. A obrigação alimentar não era regulamentada por lei, e sim considerada como uma espécie de caridade, tendo apenas um cunho moral. Os pressupostos da obrigação alimentar, vou citar os principais, a serem levados em consideração. São: não poder prover seu próprio sustento por possuir pouca idade ou idade avançada, estar incapacitado por algum tipo de doença, dentre outro fator. E agora eu vou falar sobre o artigo 5º e o seu inciso 67, que vai dispor para a gente que não haverá prisão por dívida salvo o responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Sobre o depositário infiel, no ano de 1992, a fim de defender os direitos e as garantias fundamentais, foi revogada a modalidade de prisão civil por depositário infiel, através de 2 pactos, o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis. Logo, a única modalidade de prisão civil admitida no nosso ordenamento jurídico brasileiro é a prisão do não pagador de pensão alimentícia. Lei número 5.478 de 1968, em conjunto com o CPC de 2015, tem como finalidade dar provimento jurisdicional à pessoa necessitada da porcentagem da pensão. A porcentagem da pensão alimentícia não é pré-definida em lei, sendo o valor definido com base personalíssimo na personalidade de ganho de quem irá efetuar o pagamento e a necessidade de quem precisa deste alimento. Caso o genitor possua mais de um filho, ele deverá proporcionar o mesmo número de alimento para todos os seus filhos, de forma isonômica, havendo a possibilidade de ser transferido aos avós paternos e maternos essa obrigação, em caso de impossibilidade do genitor. Quanto aos modos de execução e quanto à prestação de alimento, é requisito necessário para que possa ser ingressado em uma ação judicial de alimentos, ter em mão um título judicial, seja ele sentença condenatória, homologatória ou ainda uma decisão interlocutória que conceda alimentos provisórios, como previsto no artigo 732 e 735 do CPC. O artigo 583 e o 618 do CPC dispõe que toda execução tem por base título executivo judicial, extrajudicial, e o título executivo não for líquido, certo e exigível, a execução é nula.
Artigos 732 e 735 do CPC traz para a gente as formas que se pode quitar esse débito. Estas são através da expropriação de bens, desconto em folha de pagamento e coação pessoal, dentre outras, sendo que o credor é obrigado a se socorrer dos dispositivos inseridos no ordenamento jurídico, sobre pena de prisão do devedor. Uma súmula muito importante é a súmula 309 do STJ, que vai trazer sobre o débito alimentar, que autoriza civil. Esse débito, ele é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Artigo 529 do CPC de 2015. O caput vai discorrer sobre as formas que o juiz poderá admitir desconto em folha de pagamento ao proferir sua decisão. São elas: se o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, e sendo possível que só seja descontado em folha de pagamento o valor que não ultrapasse os 50% de seus ganhos líquidos. Protesto alimentar. Amparado pelo artigo 528 também, parágrafo 1º, e completado pelo seu parágrafo 3º, segundo o entendimento desse artigo, se o executado não pagar, ou se a justificativa dele, né, não for aceita pelo juiz, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento, na forma da lei, decretará-lhe a prisão de 1 a 3 meses. Espécies de prisão no ordenamento jurídico brasileiro e no âmbito civil. Primeiramente, vamos conceituar a prisão civil. Esta modalidade de prisão é regulada pela legislação civil, possuindo um caráter diferente da prisão penal, que é regulamentada pela legislação penal. Na prisão civil, o executado é preso não como forma de puni-lo, como um criminoso ele fosse, mas na forma de coagir, adimplir sua obrigação para com o credor, e se socorreu do Poder Judiciário para que pudesse ter sua dívida paga. Nela não existe uma pena que foi imposta ao devedor, sendo sua finalidade unicamente econômica, ou seja, aplicando quando esse não consegue justificar a sua dívida. Neste contexto, temos o entendimento do STF, ou seja, o pagamento parcial desse valor não é o suficiente para a revogação da prisão, visto que, enquanto não houver o pagamento das prestações, para a revogação da prisão, as prestações cobradas na execução seguinte sempre estarão computadas nas prestações vicendas, alimentos provisórios e os definitivos. Com caráter, em tese, de subsistência mantedora da criança, evitando também uma possível situação de miserabilidade do alimentado, os alimentos podem ser fixados provisoriamente através de uma decisão interlocutória. Se o resultado do cumprimento da decisão judicial, ou seja, for uma sentença, aí já se tem os chamados alimentos definitivos. Ação revisional. Segundo o entendimento de Araquém Assis, nessa modalidade de ação, o juiz poderá modificar o valor da pensão alimentícia, com base nos critérios da proporcionalidade entre as necessidades do credor e a possibilidade, do devedor. Vou também citar aqui alguns dos princípios aplicados à execução de alimentos, que são princípios da necessidade do título executivo, princípio da atipicidade da execução, princípio da disponibilidade da execução, princípio da responsabilidade patrimonial real, princípio da menor onerosidade da execução, princípio da autonomia, princípio da efetividade do processo, princípio da boa-fé e o princípio do contraditório. Dessa forma, concluo o presente trabalho respondendo à problemática proposta no início desta apresentação. Seria a prisão do devedor de alimentos uma solução eficaz para o adimplemento da pensão alimentícia, bem como uma repressão para não voltar a inadimplir? Através das pesquisas realizadas, cheguei à seguinte conclusão. Por mais que a referida medida coercitiva seja mais conhecida pela população brasileira, inclusive como uma das poucas prisões que realmente tem efetividade no nosso ordenamento jurídico, nem sempre a prisão do devedor é a medida mais plausível, podendo até mesmo comprometer a possibilidade do devedor pagar o seu débito vencido, assim como regularizar o pagamento das prestações vicendas. Em alguns casos, é mais justo que se utilize da teoria do diálogo, das fontes,
aplicando-se a lei em outras áreas na solução do caso concreto, do que simplesmente cumprir a norma fria do processo civil sem qualquer análise acurada ou mais detalhada do processo. Dessa forma, termino meu trabalho, fico à disposição à pergunta da senhora. Pode falar, Sheila. Muito bem, Lucas, parabéns, muito boa apresentação. Muito obrigado. Com o novo CPC, nós tivemos agora a possibilidade da inclusão do protesto, né? Sim. E você tocou neste assunto. Você pode explorar para a gente um pouco mais essa questão do protesto? Pois é, o protesto, ele se dará da forma do artigo... Só um minutinho que me fugiu a cabeça agora. Ele se dará na forma do artigo 528, né? Que tem o seu parágrafo 1º, que vai estar falando sobre a forma que esse protesto, se o executado, né, não pagar ou justificar, se a justificativa não for aceita pelo juiz, ele vai protestar o pronunciamento na execução e o juiz decretará a prisão dele no prazo de 1 até 3 meses. Até 3 meses. No caso que o devedor for pagar essa dívida, que tal débito antes mesmo, ele já será liberado imediatamente. Ele não precisa cumprir o prazo correto determinado pelo juiz, seja de 1, 2 ou até 3 meses. Né? Então, por que eu estou te perguntando o protesto, Lucas? Porque o protesto, ele já ou poderia ser, de repente, né, um novo mecanismo de coação para que esse devedor não chegue a essa via tão dolorosa, vamos colocar assim, que é a prisão. Nós não tínhamos essa possibilidade do protesto antes do CPC de 2015. Agora nós temos, né? Então, apesar de que o brasileiro ele não tem medo nenhum de protesto, né? Nós vamos falar o português claro aqui, de ter o seu nome sujo, de ter o seu nome incluído nos cadastros dos inadimplentes. O brasileiro ele é muito tranquilo com isso, né? Ele não se preocupa com isso, ele não se preocupa com o nome dele. Então, vamos usar o português claro, estar com o nome sujo ou não, para o brasileiro, isso não tem nenhuma importância, que não deveria ser assim, né? Então, só essa coação de dizer, se você não pagar, eu, juiz, vou incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, isso já serviria, né, de forma coativa para que esse devedor pagasse. Então, bastaria aí, eu não precisaria chegar até a prisão. E é o ponto mais gravoso, né, que seria a prisão. Exato, o ponto mais gravoso. Então, por isso que eu quis pedir para que você falasse um pouco do protesto, porque talvez, né, se tivéssemos uma outra mentalidade, a forma mais correta, porque nós vamos colocar esse devedor civil, você deve saber que ele vai junto com os outros presos, não é? Você deixou muito claro, a prisão civil aqui não tem nada a ver com a prisão que acontece lá, das prisões do Código Penal, você fez questão de deixar muito claro isso, só que lá na hora da vida prática ele vai preso junto com aquele que foi preso por qualquer um dos crimes do Código Penal. Né? Não existe, o preso de alimentos vai ficar aqui separado, não tem isso, ele, na vida prática ele fica junto. Né? E aí alguém que de repente não era nem periculoso começa a ser, né? Começa a descobrir que ser criminoso vale a pena. Né? Então, só esse quesito que eu queria chamar a atenção. Parabéns, Lucas. Pode falar. Inclusive, eu assisti uma videoaula também do juiz Dr. José de Andrade, da comarca lá de Campo Grande. Ele fala que até foi estabelecido celas diferenciadas para o pagador de alimentos, mas na prática acabam presos. Não acontece, porque é muita gente, Lucas, é muita gente. Então, quando você vê, eles já estão todos misturados de novo. Né? E aí alguém que é muito mais periculoso está lá junto com alguém que foi preso porque deixou de pagar a pensão alimentícia. Então, não é uma medida coatora, né? Ela é uma medida repressiva mesmo, extremamente repressiva. Então, o protesto seria a forma de nós não levarmos essa pessoa para esse ambiente, que é o ambiente da cadeia, né?
Tanto que quando você chega com mandado, a pessoa sai desesperada atrás de dinheiro para que ela não vá até a cadeia. Né? Ela se esconde para não ser intimada e etc. Enfim, né? Mas nós já temos aí, que é o mecanismo do protesto. Mas aí cai na história de, para mim, tanto faz seu nome sujo, então não adiantou muita coisa a questão do protesto. Exatamente. Né? Estou satisfeita. Tá. Obrigado, professor. Lucas, fazendo um comentário aqui antes, né, sobre a discussão de vocês, eu vejo sim a prisão civil, né? Parabéns pelo seu trabalho, você expôs muito bem, entendi sua ideia. Eu não concordo pessoalmente a questão. Sim, é uma coação, é uma forma de coação, mas é o único meio que funciona. Voltando lá no que a gente estava falando anteriormente, o dinheiro aparece. A hora que determina a prisão, poucos chegam a cumprir. Outra coisa, quando a pessoa realmente não tem a possibilidade, quando ele informa isso para o juiz não decreta a prisão. Então, assim, estou desempregado, faz uma petição, vai lá e informa o juiz não vai determinar, não vai decretar a prisão. Ou estou doente, estou internado. Se ele justificar, ele não vai preso. Quando que ele vai preso? Quando ele, primeiro, não paga. Se ele não paga o direito do filho ao alimento, ele está preocupado com o protesto? Estou falando ele porque na maioria das vezes, mas pode ser ela também, né? Pode ser a mãe também. Claro. Quem não se preocupa com o alimento do filho vai se preocupar com o protesto? Não vai. Com o que eles vão se preocupar? Com ficar preso. Aí, a hora que decreta a prisão, quantas vezes, né? Eu nem trabalho nessa área de família, mas já vi muitas situações. A hora que chega no extremo, o dinheiro aparece. Não sei de onde, mas aparece. Vem do pai, vem do irmão, vem do banco, aparece. E a gente tem que lembrar, é uma medida extrema, é uma medida muito gravosa, eu concordo. Pode colocar, né, uma pessoa que não é um criminoso junto com outros que estão no mundo do crime, mas, por outro lado, a criança tem que ser protegida. A criança tem que ser protegida, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é se você sabe, né, como que é determinado o valor, né, dessa pensão, se tem algum valor estabelecido, pré-estabelecido na legislação sobre valor de pensão alimentícia. Sobre o valor? Pois bem, professora, acredito que no caso do emprego formal, a pensão ela pode ser calculada, descontada diretamente dos rendimentos, ou seja, do imposto de renda, pode ser pego do imposto de renda, do salário bruto, né? E ele pode ser, agora eu esqueci a porcentagem, acho que é 25% calculado do salário Isso, a pensão, ela vai ser, geralmente, ela vai variar de 20% a 20% do salário do devedor. 20% a 25% do salário do devedor. Geralmente, o cálculo é feito dessa forma. Mas está no CPC, essa regra? Não, como eu falei, o método meu utilizado, eu também assisti de várias videoaulas. Esse, inclusive, é mais uma que eu pude extrair de uma videoaula. O valor que pode ser calculado para a pensão. É porque a gente sabe que essa é a prática, né? Os juízes adotam esse percentual de até, muita gente fala 30%, 30%, mas na verdade pode ser superior e pode ser inferior. O que vai ser levado em consideração é a questão da necessidade e da possibilidade, né? Então a resposta é essa, depende da possibilidade, né, do alimentante. O número, né? Porque, igual, por exemplo, na hora eu meditei aqui a questão só da porcentagem que poderia ser calculada. Mas eu perguntei exatamente por isso, porque as pessoas chegam para conversar com a gente sobre isso e já falam assim, é 30%, pensão é 30%, eu tenho direito a 30%, e quem vai pagar fala, ela está querendo mais que 30%, a lei fala que é 30%, e na verdade não fala. É uma prática, né, recorrente estabelecer esses critérios, mas a lei não fala.
até mesmo que lá na frente pode ocorrer o caso da ação revisional, né? Esse valor pode ser restabelecido novamente, né? Então, é igual fala, de necessidade e a possibilidade e a necessidade. E a necessidade. Ok, tá. Obrigada. Opa, professor, eu que agradeço, tá bom? A sua nota, nós não vamos falar hoje, né? O professor Paulo disponibiliza para vocês amanhã. Tá, ok, professor. Certo? Boa noite, Lucas. Boa noite. Se você quiser, pode permanecer também aqui na sala. Tá, vou estar permanecendo aqui. Tá? A critério de vocês. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Agora é a Jennifer. Jennifer já está aqui na sala? Tô. Peraí. Oi, Jennifer. Abre sua câmera, Oi. por favor. Oi. Peraí. Aí, foi. Olá! Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, professora Jennifer. Sheila, professora Tudo bem, Cristiane. Tudo bem. Bom, meu nome é Jennifer Mota. Eu sou do 9º semestre de Direito Noturno da Faculdade Unic. Desculpa, estou um pouco nervosa. Respira E fundo. o meu tema... Oi? Respira fundo. Respira fundo. Tô tremendo. O meu tema é herança digital, porque com a modernidade e os avanços tecnológicos que o mundo vem vivenciando, isso altera totalmente os meios de interação social e o meio de comunicação, o exemplo da internet e das redes sociais. Aí entra o tema da herança digital, porque surgem dúvidas como o que deve ser feito com todo acervo digital do usuário depois que ele morre. Ou então, quem tem legitimidade para acessar esses dados e decidir o que fazer, ou então, se é necessário fazer um testamento digital. Bom, e o objetivo do meu estudo é verificar a destinação dos arquivos deixados em nuvem e enquanto herança digital, diante da falta de disposição legal, né? E na hipótese também da falta de um testamento. A minha justificativa para ter escolhido esse tema como usuária da internet e das redes sociais é o de solucionar essas dúvidas, né? Responder perguntas formuladas, a fim de testar hipóteses também. E principalmente sobre inventário e partilha, né? Eu vou começar falando um pouco dessa sessão. Bem, o primeiro ponto é a necessidade que surge de inventariar e partilhar os bens depois que a pessoa morre. E o direito das sucessões ela é a parte especial do direito civil, né? Ela está prevista no livro 5 do Código Civil, do artigo 1784, que, a partir do artigo 1784, que traz que, aberta a sucessão, a herança transmite desde logo aos herdeiros e legítimos e testamentários, né? Também tem apoio no artigo 5º da Constituição, inciso 30, que diz que ele garante o direito à herança, né? E só em último caso de não ter herdeiros que a herança vai para o Estado. A herança legítima, ela corresponde à metade do patrimônio hereditário, né? E pertence aos descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente. E a outra metade é a parte disponível. O de cujos, ele pode, antes da morte, né? Ele pode decidir o que ele vai fazer com a outra parte do patrimônio dele. E vamos passando agora para o estudo da personalidade, né? Direitos da personalidade, eles são direitos... Deixa eu esperar. Eles são direitos proclamados pelo direito natural, eles são inerentes à pessoa humana, né? De forma permanente e perpétua, que são, entre outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, e à imagem e à honra, né? O Código Civil traz no seu artigo 2 que a personalidade ela tem início desde o nascimento com vida, e ela traz no seu artigo 6 que ela cessa com a morte.
Porém, mesmo com a morte do indivíduo, né, os direitos da personalidade pós-mortem permanecem, eles são mantidos. E caso ocorra uma lesão a esses direitos, tanto o Estado quanto a família têm legitimidade para defender esses direitos. Então, a gente tentando buscar, desvendar o destino dos dados mantidos na internet após a morte do usuário, na ausência, né, de disposição legal, a gente pode usar como base o projeto de lei número 75 de 2013, né? Esse projeto de lei, ele acrescenta o parágrafo único ao artigo 1788, que diz que todo patrimônio digital, todo acervo digital da pessoa, ela passa a ser ela vai para os herdeiros, né? Então, e também, de acordo com as normas sucessórias, a gente tem que o Código Civil coloca que os descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente também são os detentores do direito, né, dos direitos sucessórios. Então, há aí a possibilidade de todo acervo tecnológico, acervo digital, ser transferido para a família do morto. Aí, nesse caso, a gente entende que o direito da personalidade que a pessoa tinha em vida, que era o direito à intimidade, à privacidade, ele não é o suficiente para impedir a família a ter acesso a esse acervo, né? Aí, nesses casos, é indicado assim, caso a pessoa tenha um acervo digital muito importante, muito valioso para ele, que ele não quer que ninguém veja, seja indicado fazer um testamento digital, destinando o fim, a origem, para onde vai esse acervo todo, já que ele não quer que a família tenha acesso. Há também os termos de uso, que toda vez que a gente vai criar uma conta em alguma plataforma digital, e-mail, qualquer coisa, a gente assina um termo de uso, né? Esses termos de uso, eles são praticamente um testamento digital informal. Basicamente o que regula, o que anda regulando o assunto. Interpretando as normas Só um minutinho. Como a solução apresentada aqui, ela só serve em desordens de juízo, né? Porque não tem uma réplica do Estado que não tem uma réplica que precede a ação jurisdicional, né? Resta aos herdeiros eles contestar o Poder Judiciário, pedindo esclarecimento do assunto, aplicabilidade, entregando os estatutos do direito sucessório em vigência. Se sugere novos estudos, sugere que novos estudos seriam feitos para solucionar o problema, discutir a legalidade jurídica, a inclusão de cláusulas nos termos de uso, que indica os legatários de determinados conteúdos, né, dessas plataformas digitais. De toda forma, a gente entende que a problemática deve ser levada à apreciação do judiciário, resolvendo os casos específicos judicialmente através da disposição genérica do Código Civil de 2002 acerca da sucessão. Bom, e é isso. Eu acabei falando um pouco rápido demais. Tema curtou. Ok. Jennifer, eu não sei se você esteve presente no ano passado, a Unic trouxe o professor Bruno Sampierre, né, se eu não me engano. Sampierre, Sampierre, que falou bastante sobre esse tema e eu achei muito interessante. Foi a semana jurídica da Unic, né? O professor Bruno Sampierre e era exatamente esse o tema que ele tratou. E era um tema que eu nunca tinha pensado. Vou dizer, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. O cara faz maior sucesso na internet, ele tem 10 milhões de seguidores e daí ele morre, do nada. E daí?
A família tem direito a esse acervo? A família tem direito, porque ele vai morrer, mas os vídeos dele continuarão na internet. Então, a família tem direito de retirar esses vídeos, a família tem direito de receber o lucro, né, em razão da exibição desses vídeos, em relação a propagandas que são geradas em relação a esses vídeos. Então, de acordo com a legislação brasileira hoje, você entende acontecendo essa situação? Vamos pegar aí um youtuber, um exemplo, né? Um youtuber muito famoso, que tem milhões de seguidores e ele morre, né? Sem avisar, como diz, morre num acidente aéreo, morre de repente. Como fica a família? Bem, assim, como não tem disposição legal sobre o assunto específico, né? Se aplica, assim, pelo estudo a gente aplica as normas do direito sucessório do Código Civil. Então, são essas, a família tem o direito, né? Os herdeiros legítimos, eles são os possuidores de direito, a não ser que a pessoa faça um testamento pedindo a exclusão antes da morte, né, em vida, que ela faça um testamento pedindo a exclusão de todos os dados. Fora isso, ela morreu sem fazer, todo o patrimônio, acervo digital, fica para a família. A família pode recorrer, pode por meio de sentença, né? Ela consegue o acesso a esses dados e ela pode administrar. É uma incógnita ainda, né? Pode ser, né? A defesa por esse lado. Eu vejo também, com fundamento na lei de direitos autorais, a família poderia, sei lá, tirar o vídeo, o acesso, né, ao vídeo, poderia, como diz, pedir que ele não fosse mais divulgado, por exemplo, em razão dos direitos autorais. Mas aí essa devolução da parte patrimonial, normalmente os contratos, principalmente com o YouTube, né, pelo menos é isso que o Bruno Zampier falou aquele dia, e depois eu dei uma olhada na obra que ele tem também. Ele tem um livro, Direito Digital, deixa eu ver aqui, tem como que é o nome do livro dele? Deixa eu só conferir aqui. Eu não lembro agora, mas é direito digital, herança digital, alguma coisa assim, também nesse sentido. Ele coloca assim que os contratos que são realizados, por exemplo, com o YouTube, lá consta que é um contrato personalíssimo, né? Que a pessoa tem direito ao retorno financeiro. Mas realmente é uma incógnita, né? É uma briga. E eu acho que é um ponto para essas pessoas que têm esse acervo digital tão grande para fazer um testamento, porque daí a partir do momento que tem o testamento, que tem escrito que a família terá direito, aí aí fica mais fácil, né, de brigar por essa situação. Mas parabéns pelo seu trabalho, né? Foi bem clara a exposição e um tema bastante interessante. Eu gostei desse assunto. Me chamou bastante atenção. Tá? Parabéns, viu, Jennifer? Excelente tema, também chamou bastante a minha atenção. E eu queria perguntar uma coisa apenas para você. Você visualizou alguma ação, você pesquisou alguma ação nesse sentido? Não pesquisei, eu fui mais direto no tema logo. Era um tema que me intrigava também, né? Mas não pesquisei processos em aberto. Eu acho que faltou, né? Na minha opinião, eu acho que você poderia ter trazido esse dado, nem se fosse para apresentação, agora para apresentação do trabalho, dizendo, olha, nós temos julgados, nós temos alguns precedentes, nesse sentido, a nível Brasil, né? Então, nós temos jurisprudência para esse lado, jurisprudência para aquele lado. Por quê? Você mesmo já nos informou. Olha, nós não temos nenhum padrão legislativo até agora. Ótimo. Mas, certamente, esses casos já estão circulando pelo país, né? Muito bem. Então, como está se posicionando os tribunais brasileiros? Será que já temos alguma coisa no STJ? Será que já temos alguma coisa no STF?
né? Então, eu penso que faltou isso para fechar o seu trabalho, né? Para a gente Mesmo ter que uma fosse no ideia. exterior também, né? Poderia, né? Se Exato, fosse fazer um direito também nos outros... comparado, fazer um direito comparado. Então, é muito gostoso o tema, né? De fato, chama muito a nossa atenção e é um caminho sem volta, né? Para nós todos é um caminho sem volta. Isso que estamos fazendo aqui nessa noite é um caminho sem volta, né? É, e nos desperta, né? Desperta a curiosidade para pesquisarmos, né? Principalmente a vocês que estão ingressando no mercado de trabalho, né? Parabéns, Jennifer. Parabéns. Obrigada. Cris? Obrigada. Não, só para informar, agora que a sua nota será disponibilizada pelo professor Paulo, né, na próxima sexta-feira. Essa sexta. Amanhã. Amanhã, né? Isso. Muito obrigada. Boa noite, professores. Então, tá, boa noite. Tchau. Tchau. Agora, Margarete. Jennifer Margarete. Tá aí, acho que a Margarete ainda não. É que a banca dela, na verdade, é às 20h15. Ah, ela tá assim. Ah, apareceu. Olá, Margarete, boa noite. Olá, boa noite. Tudo Tudo bem bem, com você? professora Sheila, professora Tudo Cristiane? bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bom, sou Margarete Tati, do Só um nono pouquinho, semestre. deixa eu só fazer uma... que antes do início de todas as bancas, a gente precisa informar que as bancas estão sendo gravadas, tá? Acabou que a Jennifer nem deu tempo, ela começou a apresentar, eu não quis interromper, tá? Então, todas as bancas estão sendo gravadas, inclusive a sua, e você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Pode começar. Obrigada. Sou Margarete Tati, do nono semestre de Direito Noturno, e o tema que eu escolhi foi mineração, entre o respeito ao meio ambiente e o lucro financeiro. O motivo por ter escolhido este tema foi devido aos últimos acontecimentos que ocorreram devido ao rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana. E daí me chamou a atenção a respeito desse tema devido a isso, devido à necessidade de analisar como a mineração está sendo tratada, né, no âmbito da legislação ambiental, porque muitas vezes buscam apenas auferir o lucro financeiro e acabam esquecendo a respeito do meio ambiente, da preservação, de como preservar não só o meio ambiente, mas como a vida das pessoas, dos funcionários, e por isso me chamou a atenção este tema. A mineração, ela já tem no Brasil, ela já vem desde o tempo do período colonial, no qual ocorreu devido à extração de ouro e de pedras preciosas, devido à ocorrência, né, da extração de ouro, de pedras preciosas. Devido a isso, muitas pessoas elas saíram de várias regiões, inclusive de Portugal, para vir para o Brasil em busca dessas pepitas de ouro, dessa extração mineral, né, que começou com o ouro e as pedras preciosas. Devido a isso, houve uma grande população, cidades foram abertas devido a isso, porque como ocorreu muitas a migração de pessoas, houve a necessidade de abrir novas cidades, porque como o fluxo já era maior, já era grande, a população para abertura gerou muitos empregos, a questão de abrir estradas, e a capital do país ele se encontrava em Salvador. E devido à grande exploração minerária do ouro, eles acabaram mudando para o Rio de Janeiro, porque lá eles teriam fácil acesso aos escravos vindo para uso de mão de obra, e também facilitava a escoação do ouro, dos minerais. O estado de Minas Gerais ele é um dos mais importantes
na questão da mineração, porque lá existem muitas cidades onde são exploradas a mineração. Ai, Jesus. A mineração ela é considerada uma das atividades economicamente mais importantes do nosso território, porque como muitas empresas elas investem nessa área, viabiliza um fluxo muito grande da procura desses minerais. A região, como eu já citei, a região de Minas Gerais, ela é muito importante para a atividade da mineração, porque lá, para se ter uma ideia, 180 milhões de toneladas de minério de ferro, eles são escoados de lá. O minério de ferro, ele é um dos principais minerais, né, da mineração. E ele é um dos importantes. Ele é um dos importantes. O Brasil ele possui 72 substâncias minerais e entre elas o ferro ele é um dos principais minérios importantes no nosso território. A produção do minério de ferro ele alcança cerca de 187 milhões de toneladas no ano. E o país ele se destaca não só no minério de ferro, como também na bauxita, no amianto, no zinco, no ferro. Ele tem, no Brasil, se encontra 7 grandes empresas minerárias, mas entre elas posso citar a Vale do Rio Doce e a Samarco, são as mais conhecidas. As principais consequências da mineração são a respeito dos impactos ambientais, a respeito dos desastres ambientais que ocorrem não só na vida, não só no meio ambiente, como na social e também na vida das pessoas. O processamento desses minérios, como eles são feitos por processamento químicos, em geral, eles são nocivos à natureza. E quando eles não são devidamente condicionados ao meio ambiente, ele pode ocasionar muitos danos ao nosso ecossistema. Os rejeitos a mineração, como ela não a mineração, como ela, às vezes, ela não usa todo o seu rejeito, ela acaba fazendo barragem. Aonde foi isso que aconteceu com a mineração, com a mineradora Samarco e Vale, porque como aqueles rejeitos que eram descartados ficavam à margem, eles acabaram rompendo essas barreiras e acabou ocasionando aqueles grandes desastres ambientais. A legislação ambiental, ela é muito vasta, muito grande, muito ampla, e dizem que é uma das mais conclusas que se tem em todos os países. A legislação
A mineração ela é regulamentada pela Constituição Federal de 88, pelo Código de Mineração e pelas leis específicas, além dos atos normativos, o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. O Código de Mineração ele dispõe sobre as competências específicas do Ministério de Minas e Energia, o Departamento de Produção e a administração de recursos e fiscalização da atividade mineral do país. Com o passar dos anos, esse código ele foi alterado, sofreu várias alterações nas leis e em suas normas subsequentes. Como, por exemplo, as resoluções do CONAMA 09/90 e 10/90, que dispõe especificamente do licenciamento da mineração, que exigem que sejam feitos um estudo do impacto ambiental e um relatório sobre o impacto ambiental antes da atividade da mineração. Se tem um plano nacional da mineração de 2030, cujo o programa ele tem como finalidade nortear o setor minerário brasileiro pelos próximos 20 anos, abordando temas como diversas etapas desse tema, buscar conhecer sobre a geologia, a mineração e a transformação que ocasiona no decorrer do tempo. O Código Minerário Brasileiro é de 1967, sendo por essa razão a maior necessidade que se encontra pelos profissionais que utilizam dele uma atualização para a criação de um novo marco regulatório da mineração. Então, desde 2013 já tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que trata das mudanças desse marco regulatório da mineração. Bem, foi isso. Ok. Começar, Sheila? Não. Passo para você a bola. Bom, Margarete, parabéns pela sua apresentação, pela sua exposição, né? Apesar de estar nervosa, mas isso é normal, né? A gente sabe que nem todo mundo, algumas pessoas têm mais facilidade para falar com as outras e algumas pessoas ficam mais tímidas, né? Nervosas, mas isso é natural, não precisa... Eu estou bem triste porque o meu trabalho aqui em si, eu achei ele muito bem, mas não consegui, o nervosismo não me deixou ir adiante, assim. Não, mas eu vejo assim, ó. Eu elaborei ele assim, então, e na hora de explicar, tem essa dificuldade. Para mim, assim, o que importa, mas eu olhei seu trabalho, eu vi a questão histórica que você colocou da mineração, a questão ambiental e a questão também econômica, né? Querendo ou não, a atividade de mineração ela é um desastre ambiental, né? Querendo ou não, o passivo ambiental que ela traz é inegável. Tanto que nós temos um código específico para mineração, né? Uma lei específica só para tratar de mineração. Não é a lei geral do direito ambiental, Política Nacional de Direito Ambiental, que trata dessa questão da mineração. Mas, por outro lado, é uma atividade essencial. Hoje, como que nós vamos viver hoje na nossa sociedade sem minério de ferro, sem aço? Eu nem conheço todos os minerais, mas eu sei que nós utilizamos muito, né? É para fazer celular, é computador, as tecnologias, elas dependem... Commodities. Oi? Commodities. Os commodities, eles dependem da mineração. Então, a tecnologia, né, a fabricação de celulares, de eletrodomésticos, tudo
é necessário a utilização de componentes minerais, né? Então, alguns, né, talvez, sei lá, o ouro, né, que nós usamos mais para enfeite ou para ativo financeiro, poderia não ser tão essencial para a nossa sobrevivência. Mas nós temos outros que são essenciais para a construção civil, né, sei lá, ferro, aço, eles são essenciais. Então, traz um passivo, mas há também uma necessidade para a questão da economia, mas também do bem-estar social da população como um todo. Agora, o que eu acho essencial aí nesse tema é tratar a legislação ambiental. Então, você falou do EIA-RIMA, né, da necessidade do estudo do impacto ambiental, do relatório, é essencial. A questão do licenciamento e da fiscalização, mas até o seu trabalho destaca também os desastres, né, lá de Brumadinho, de Mariana, e aí entra a questão do resíduo sólido, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos e Mineração. Qual é a responsabilidade da mineradora em relação ao resíduo que ela produz? Não entendi. Qual é a responsabilidade legal, né, da mineradora em relação ao resíduo sólido produzido por ela? Bom, no meu entender, ela não tem conhecimento dessa responsabilidade, porque para estar fazendo tudo, ela só visa o lucro financeiro, no meu entender. Porque para questão de barragens, construção de barragens, de rejeito, é muito superficial. Deveria elas fazer um estudo. Como elas investem muito dinheiro na questão de maquinários, elas também deveriam fazer um investimento maior nessa questão de estudo e também da construção de barragens para não ocorrer esses danos. Então, no meu entender, elas tipo, fecham os olhos para esse entendimento. Elas visam o lucro financeiro apenas. Pois é, mas existe uma legislação que estabelece, né, que ela teria a responsabilidade pelo resíduo que ela produz. Ela tem que dar a devida destinação. Lei né? de crimes ambientais, tem o CONAMA. É esse que está me citando? Não, o CONAMA é um órgão, né, de fiscalização. O CONAMA é um dos órgãos que dá fiscalização, questão de licenciamento ambiental e dos estudos. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece que o empresário, como ele tem um proveito econômico, ele tem a responsabilidade, antes até de implementar, para ter o direito ao licenciamento, ele tem que apresentar um plano de... tem o nome exato, mas... Impactos. Não, o estudo de impacto ambiental, mas também o plano de destinação do resíduo sólido. Porque toda atividade empresarial, ela produz um resíduo. Uhum. Algum tipo de resíduo ela produz. Então, ela é responsável por dar a devida destinação para esse resíduo, não é o Estado. Porque, por exemplo, na minha casa eu produzo resíduo sólido. O Estado é responsável, a prefeitura, na verdade, o município, né? O município é responsável por coletar o lixo que eu produzo e dar a devida destinação. Isso é diferente em relação à atividade empresarial, quando a pessoa está lucrando, né, com a atividade. No caso da mineradora, ela não está tendo muito lucro, então ela tem que dar a devida destinação. Ela apresenta um plano, né, de descarte desse resíduo, não é descarte a palavra, é de destinação do resíduo, o Estado vai aprovar ou não, e depois, se aprovado, ela tem que cumprir, né, e vai haver a devida fiscalização. Então, era nesse sentido que eu estava te perguntando, certo? Professora Sheila, quer colocar? Não. Não? Sem questionamento.
Então tá bom, Margarete, obrigada, né, pela sua apresentação. E as notas saem amanhã, tá bom? Aí é com o professor Paulo. Tá? Uma boa noite para você. Boa noite, Margarete. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Vitória está aqui já. Olá, boa noite. Vitória. Boa noite. Boa noite, professor. Só um minutinho que eu vou desligar o ar aqui, que eu tô morrendo de frio. Tô congelando. Só um segundo. Quando meu pé começa a doer, eu não aguento mais. Tem que botar uma meia. Bom, Vitória, boa noite. Boa noite, professora Cristiane, professora Sheila. Boa noite, meu bem. Boa noite. Essa reunião está sendo gravada, né? Sua apresentação será gravada e você tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Fique à vontade. Obrigada. Meu nome é Vitória Ariel Soares, sou aluna do 9º semestre do noturno e o tema do meu trabalho foi as perspectivas empreendedoras frente às obrigações tributárias. No meu trabalho eu busquei abordar sobre os empreendedores e as dificuldades que eles enfrentam no cenário nacional com a carga burocrática e fiscalizatórias que são impostas a eles. Na criação dessa pesquisa, eu busquei respostas para questionamentos levantados por futuros ou até mesmo já integrantes dessa modalidade e que tem seu negócio próprio, porém não tem as informações necessárias que possam ajudar eles. Questionamentos esses como o que é necessário fazer para efetivar a abertura da minha empresa dentro dos parâmetros legais, qual a carga burocrática e fiscal que eu vou enfrentar e qual será a relevância dessa atividade no cenário econômico nacional. Tive também como objetivo demonstrar a importância da atividade de empreender para o cenário econômico fiscal. E tive como guia o direito empresarial, tributário, direito civil, e assim busquei demonstrar medidas a serem tomadas para antes mesmo da abertura e legalização desse novo negócio. A metodologia que eu usei foi a revisão bibliográfica, o método aplicado foi o hipotético dedutivo, e eu busquei fontes doutrinárias e artigos científicos que já foram publicados sobre o assunto que eu abordei. No primeiro tema que eu fiz no trabalho foi sobre empreendedorismo e direito. Eu trouxe como assunto quando surgiu o empreendedorismo, que foi na década de 1990. Porém, nessa época, o cenário não era favorável a essa atividade. O cenário começou a ter uma mudança em 1999 e a partir dos anos 2000, quando foram criadas as empresas.com, as empresas online. E também busquei conceituar essa modalidade e trouxe aqui a conceito que o Fernando Dolabella, um dos doutrinadores que eu usei como fonte, ele conceitua o empreendedorismo de uma forma interessante, que é como um processo humano, que dentre suas características estão as emoções dominantes na hora da prática das ações. Emoções essas como realizar sonhos, desejos, enaltecer valores, ter ousadia para realizar, assim, o enfrentamento das adversidades postas pelo caminho e ter a certeza de que o seu futuro está em construção no momento que você começa a empreender, a abrir o seu negócio. Com a ajuda do Código Civil, eu demonstrei o que é considerado o empresário, que o Código Civil traz no seu artigo 966, que é considerado o empresário aquele que exerce atividade profissional, econômica, organizada para produção ou circulações de bens ou de serviços. Ali, no seu parágrafo único, o artigo 966 traz que não é considerado empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares. Um exemplo disso, porque eu busquei expor essa característica do Código Civil, porque nem todo empreendedor é considerado um empresário,
Porque, por exemplo, no caso de um pintor, ele faz sua atividade de natureza artística, tem um retorno pecuniário quando ele vende as suas obras, porém ele não é considerado empresário porque na sua atuação, na sua atividade, é exercido de forma artística, que é o que é vedado pelo parágrafo único do artigo 966 como empresário. No próximo tópico, eu busquei demonstrar a carga burocrática que é imposta aos empreendedores antes da abertura da sua empresa, porque antes da abertura existem etapas a serem feitas para que, quando ocorra a abertura, esteja dentro dos parâmetros legais. Algumas etapas essas, como a consulta de viabilidade, os alvarás que ele deve fornecer, deve buscar, a liberação, também tem inscrição estadual, tem o CNPJ, tem o cadastro da Previdência, e também expus alguns princípios norteadores do direito tributário, que são alguns deles o princípio da capacidade contributiva, da legalidade, da irretroatividade, o princípio da anterioridade, da noventena e o princípio do não confisco. Meu último tema a ser exposto no meu trabalho foi sobre planejamento tributário. Ali eu expus algumas espécies de tributos, como os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Assim, buscando demonstrar a importância do planejamento tributário para o empreendedor, porque se ele fizer um planejamento tributário antes da abertura da sua empresa, com isso ele pode conseguir uma economia que ele pode ter volta investindo em si ou até mesmo investindo no seu próprio negócio, com essa economia que ele obteve, fazendo todo um planejamento. Com isso, eu busquei demonstrar a importância de buscar informações, de não somente ir lá e abrir seu negócio, e para evitar a falência, porque hoje em dia ocorre muito da empresa abrir e não ter uma durabilidade. E também demonstrei alguns tributos que são cobrados a espécies de atividade, porque existem atividades diferentes, por exemplo, uma pessoa que vai prestar serviços, há tributos específicos que vão recair sobre essa atividade. Pessoas com indústrias vão abrir indústrias ou outras atividades, há tributos diferentes para cada um. Eu busquei, assim, demonstrar a importância de fazer o planejamento e... Aí eu falei muito rápido, desculpa. Tive como referências, principais referências do Código Civil, Tributário, coordenadores dessa área. E também tive a ajuda do Sebrae, um site que ajuda muito, uma plataforma de serviços oferecidos a empresários, empreendedores, novos empresários, oferece cursos, informações e é isso. Eu estou muito nervosa, desculpa. Ok. Com você, Cris. Oi. Bom, Vitória, muito bom o seu trabalho, um tema muito interessante e muito, como eu falo, real, né? Uma situação que nós vivenciamos, a questão da vontade que as pessoas têm de empreender, de trabalhar e da dificuldade que encontram em relação à burocracia e em relação à carga tributária altíssima, né, que precisam estar pagando. O planejamento tributário realmente é um modo de tentar amenizar essa situação, né, mas nem sempre ele é suficiente, porque assim, com o planejamento tributário eu consigo me organizar melhor, ver quais medidas eu posso tomar para, de forma legal, talvez pagar um pouco menos tributo. Isso. Por exemplo, né, uma situação que a gente cita
em planejamento tributário, até está no livro de Direito Constitucional Tributário, que é adotado, o livro-texto, né, da Direito Constitucional Tributário, quando fala de planejamento, cita-se a situação de uma pessoa física que tem vários imóveis e aluga esses imóveis, né, e paga 27,5% de imposto de renda sobre o valor dos aluguéis. E aí, uma forma de tentar, né, pagar menos, uma quantidade menor de tributação, seria constituir uma pessoa jurídica, uma holding ou alguma coisa, para que ele continuasse pagando o imposto de renda, mas não sobre, né, o valor recebido pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica, que daí seria em torno de 13%, 13%, um valor relativamente menor. Então, só para ilustrar, mas terá que pagar a tributação da mesma forma, né? Então, tanto nós, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, sofremos imensamente. E o pior que eu sempre falo em relação a isso é a questão do não retorno, né, da tributação. Porque se a gente pagasse a mesma carga tributária que a gente paga, igual, mas, por outro lado, nós não precisássemos pagar pela saúde, pela educação, por tudo que a gente precisa, então aí o dinheiro dava, né? O seu salário, vou pagar imposto, mas eu não preciso pagar plano de saúde, não preciso pagar segurança para ficar olhando a minha casa, não preciso pagar a faculdade, não preciso pagar um curso que eu quero fazer, porque o Estado fornece. Então, né, seria bem melhor. E as empresas também, elas investem, né, para ter agora mesmo, nessa situação do Covid, né? As empresas que querem testar os seus empregados, elas têm que pagar pelo teste, né? Então, assim, tudo eu tenho que pagar a mais para ter direito. Bom, mas eu já falei bastante, e a questão é, se você, eu li seu trabalho, eu não vi nenhuma situação, se você colocou um exemplo, uma situação concreta de planejamento tributário que reduziria a carga tributária. Não, eu realmente não coloquei mesmo, não busquei colocar uma real situação para demonstrar. Uhum. Assim, uma opinião, né? Seu trabalho tá bom, tá, né? Mas eu acho que acrescentaria ao seu trabalho se você procurasse uma situação, como eu citei aqui, né? Sim. Essa questão da imobiliária, mas são situações reais que a gente consegue demonstrar por meio de cálculos que a pessoa poderia pagar menos. Só para ilustrar mesmo, porque eu acho que seria interessante. Sim. Mas obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, professora. Parabéns, boa noite. Obrigada, boa noite para vocês também. Boa noite.